Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa série de catequeses para os crismandos da nossa arquidiocese. Nesse nosso sexto encontro, vamos falar sobre a Igreja, ela que é uma comunidade continuadora da missão de Jesus. A missão da Igreja é dar testemunho pela palavra e pela ação do grande amor de Deus que se revelou em Jesus Cristo. Jesus veio para a salvação de todos. Este testemunho é dado pela pregação da palavra e pelo modo da Igreja viver os grandes valores evangélicos. A missão da Igreja é situar-se no meio da humanidade como comunidade fermento, certa de contar com a verdade da mensagem de Jesus e com a força do Espírito. Sua presença é solidariedade com a vida, a história e o destino da humanidade. Mas o que significa dizer que a Igreja é uma comunidade? A Igreja não é, em primeiro lugar, uma organização bem estruturada, com leis e regulamentos. Ela é, antes de tudo, uma comunidade. O livro dos Atos dos Apóstolos conta como viviam tais comunidades. Resumindo, podemos dizer que o livro dos Atos dos Apóstolos descreve uma comunidade assim. A comunidade era fiel ao ensino dos apóstolos, todos viviam unidos e tinham tudo em comum, rezavam juntos e celebravam a Eucaristia, a fração do pão. Vivendo assim, davam testemunho e atraíam muitos. Aqui vemos as 4 características que devem marcar qualquer comunidade que se diz cristã. A primeira, ser comunidade de fé. A segunda, ser uma comunidade de amor, de verdadeira solidariedade e partilha. A terceira, rezar e celebrar junto. E a quarta, dar testemunho, ser sinal do reino. Mas será que é possível alguém ser cristão e não pertencer a uma igreja? É bem possível que você já ouviu alguém dizer: Jesus Cristo sim, igreja não quero. Isso, na verdade, não é possível. O encontro pessoal com Jesus e a fé nele só são possíveis por meio da igreja. Tudo o que sabemos sobre Jesus Cristo, o sabemos pela igreja. Foi no seio das comunidades cristãs, a partir delas e para elas, que foram escritos os evangelhos e todos os outros livros do Novo Testamento. E essa fé foi transmitida pela igreja, de geração em geração, até chegar a nós. É o Espírito Santo, presente e atuante na igreja, quem nela mantém viva a memória de Jesus, recordando suas palavras e ações do seu evangelho. Essa memória permanente de Jesus na igreja, operada pelo Espírito, é o que faz com que a igreja seja uma realidade viva. Guardemos bem, a vida na igreja consiste na acolhida do Cristo vivo, na entrega a Ele, no testemunho e no seguimento dele. A raiz das incompreensões e mal-entendidos, das distorções e também dos escândalos com relação à igreja está muitas vezes em que ela não é vista como um sacramento, sinal de salvação, sinal do reino de Deus, mas é vista de maneira exterior e superficial a partir de suas estruturas externas, que têm seus próprios interesses. A igreja deve ser vista em referência a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Quando nela pensamos, não podemos identificá-la somente com padres, bispos, ou seja, a hierarquia, mas como a comunidade dos que seguem a Jesus e querem viver o seu Evangelho e por ele são santificados. Fé em Cristo, vida recebida de Cristo, união com Cristo, só se dão no seio da comunidade dos fiéis, unidos com o seu Senhor. Uma bela imagem bíblica é a do corpo de Cristo. É de São Paulo que nos diz: como o corpo sendo um, tendo muitos membros, e os membros sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo. A imagem do corpo é muito bonita, todos os membros têm uma função diferente. Todos são indispensáveis. Para ser um corpo sadio, que funcione como deve, todos os membros devem funcionar bem. Assim também o corpo de Cristo, que é a igreja. Todos nós temos uma missão na igreja. É importante descobrirmos qual é a nossa função específica. Se um membro deixar de funcionar, o corpo todo sofre as consequências.
Esta imagem mostra a corresponsabilidade de todos. Ninguém pode deixar de se assumir, não pode deixar de assumir a sua função dentro da igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Sem a cabeça, o corpo não pode existir. Sem Cristo, a igreja perde toda a razão de ser. Somos parte desse corpo de Cristo como igreja, mesmo em tempos de isolamento social, mesmo que não possamos nos reunir por um tempo. E podemos ser fermento do reino onde quer que estejamos. A igreja é o povo de Deus, salvo por Jesus Cristo. É um povo universal. A palavra católico significa universal, não depende de raça, idioma ou qualquer particularidade humana. A igreja é uma comunidade que também se organiza. Para que uma comunidade seja fermento no meio do mundo, a igreja também precisa se organizar e planejar a sua ação evangelizadora. Não existe povo sem governo, leis ou instituições. Não há comunidade cristã que não tenha ao menos alguma liderança. Se um grupo, uma comunidade, um povo quer enfrentar os problemas e conseguir suas metas, é necessária alguma organização. Isso se dá também na igreja. O povo de Deus nunca poderá alcançar a sua meta sem que haja dirigentes. A igreja tem também sua organização e pessoas que exercem autoridade, serviço, liderança, para que o povo possa caminhar do melhor modo possível. É o próprio Espírito Santo que suscita na igreja ministérios e instituições. A palavra ministério quer dizer serviço humilde. Quando os apóstolos começaram a liderar as comunidades, foram ajudados por anciãos. Em grego, essa palavra significa presbiteroi. Daí vem a nossa palavra presbítero. Os apóstolos instituíam ou mandavam instituir em cada cidade onde houvesse uma comunidade cristã, presbíteros, através da imposição das mãos. Eles deviam presidir as assembleias dos cristãos, a comunidade. A igreja, ela se realiza concretamente nas igrejas particulares, chamadas dioceses, que é uma parcela do povo de Deus determinada por limites geográficos. Cada igreja particular tem à frente um bispo, às vezes ajudado por bispos auxiliares. O bispo é o fundamento da unidade de sua diocese. A igreja particular, a diocese, só se faz com a soma das comunidades existentes. É por ser particular que congrega o povo de Deus de um lugar ou região, conhece ali de perto a vida, a cultura, os problemas dos seus integrantes e é chamada a gerar ali, com todas as forças, sob a ação do Espírito Santo, a evangelização, a promoção humana, o amadurecimento da fé. Com o crescimento da igreja e também o crescimento territorial, as dioceses foram se dividindo e formando novas dioceses. No meio delas, aquelas mais relevantes ou mais antigas foram chamadas de arquidioceses. Arqui em grego significa primeiro. Na arquidiocese, como é o caso da nossa arquidiocese aqui de Belo Horizonte, se encontra um bispo que tem o título de arcebispo. O nosso é Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Os bispos dão prosseguimento à missão de Cristo de coordenar e orientar o povo de Deus, anunciar a palavra e continuar a ação salvadora de Cristo através dos sacramentos. O bispo não é somente pastor da sua diocese, mas também tem a corresponsabilidade no governo da igreja toda. O bispo de Roma, o Papa, sucessor do apóstolo Pedro, ocupa um lugar de liderança dentro desse governo da igreja no mundo todo. Uma diocese e arquidiocese possuem um conjunto de paróquias. Nas paróquias existem os Conselhos de Pastoral Paroquial, CPP, que junto com o padre coordena a caminhada pastoral. A ação evangelizadora da paróquia verifica os desafios e o que é necessário realizar para que a paróquia seja sinal do reino de Deus e esteja em sintonia com a caminhada da arquidiocese. A paróquia é a comunidade de comunidades, pastorais e movimentos. A paróquia precisa ser a família das famílias, a grande família. Ou ainda, uma fraternidade animada pelo espírito de unidade, que gera unidade.
A nossa arquidiocese de Belo Horizonte é uma grande rede de comunidades de fé, formada por quase 300 paróquias e aproximadamente 1.500 comunidades de fé. Está presente na capital mineira e em outros 27 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. 5 grandes regiões episcopais integram seu território: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Esperança e Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Rosário. Cada região é coordenada por um bispo auxiliar. Na comunidade cristã há também diáconos, cuja missão é batizar, pregar a palavra de Deus e estar a serviço da comunidade. Mas além desse ministério da coordenação dos bispos, dos presbíteros e diáconos, existem outros ministérios, serviços prestados à comunidade. Tais ministérios decorrem do compromisso do batismo e da crisma. Muitos leigos exercem ministérios, inúmeros serviços na comunidade, na paróquia e na arquidiocese. Na igreja atuam também os religiosos, padres, irmãs, freiras e irmãos. Eles são membros de uma congregação religiosa, como os franciscanos, as beneditinas, os salesianos e outros. Não podemos comparar a organização da igreja a qualquer sistema político de governo. A igreja não é uma democracia, nem uma monarquia ou outra forma de qualquer governo. A igreja é uma comunidade, uma fraternidade, onde o pastoreio é feito num espírito evangélico de serviço, de respeito mútuo e de diálogo. Agora eu te pergunto, e você? Você conhece bem a sua paróquia? Você faz parte de alguma comunidade da sua paróquia? Visite o site da nossa arquidiocese e pesquise como nossa igreja está organizada. Você vai descobrir muito mais do que lembramos aqui. Verifique também em qual região episcopal que está situada a sua paróquia. Nosso encontro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!